atenção, porque a partir desse entendimento é que a gente vai realmente saber o que a gente vai poder ofertar para o nosso cliente, né? Ah, professor, mas essa questão da oferta não é uma prescrição do nutricionista, ele é que é responsável por isso? Em parte, na verdade, o médico generalista ele precisa saber quantas calorias, por exemplo, o paciente precisa receber, quanto de proteína o paciente precisa receber, e saber também qual é a via que aquele paciente pode utilizar, que vai ser também a segunda parte da aula, quando a gente vai falar sobre a via interal, né? Quais são as opções que a gente tem para administrar essa medicação usando o trato gastrointestinal, ok? Muito bem, o nutricionista aí, na verdade, ele participa aí, mas complementando essa atividade, né, trabalhando em conjunto, até porque a partir do conhecimento que eles têm sobre a parte dietética, eles vão saber realmente a quantidade, o que é que precisa, qual é o produto necessário para que aquele paciente atinja a necessidade calórica e proteica que vocês estão prescrevendo e orientando. Tá? Professor, para onde é que a gente vai tirar os assuntos, né? Para onde é que a gente vai estudar os assuntos dessa aula? Então a gente tem a oportunidade de ler o compêndio de UTI, que está disponível lá na plataforma, exatamente na parte da biblioteca virtual, né? E também a gente tem dois guidelines, que são os guidelines mais utilizados hoje quando se discute a parte de terapia nutricional, né? O americano e o europeu, né? Para onde a gente tira, e se eventualmente venha cair na prova de vocês, seja aqui na faculdade ou depois, a gente utiliza esses guidelines, são os principais, ok? Muito bem, eu queria começar essa aula com dois casos clínicos, né? E eu queria que alguém de vocês lessem aí esse caso clínico, de voz alta, pode ser? Alguém pode ler esse outro caso aí? Se esse paciente está bem nutrido e esse paciente está bem nutrido, dá para a gente identificar? E
E aí, esse aqui está bem nutrido? Perfeito, pessoal. Esse aqui. Muito bem. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber identificar é o seguinte: na verdade, a questão da desnutrição hospitalar, ela tem uma prevalência alta, não só em países em desenvolvimento, como o Brasil, mas até mesmo em países subdesenvolvidos. E muitas vezes essa desnutrição hospitalar não é identificada pela equipe que dá assistência ao paciente. Esse do Brasil, principalmente, né, que é o estudo que a gente tem mais acesso, lembrando, que é que eles viram que a prevalência de desnutrição nos doentes nossos, que a gente está atendendo e está cuidando dentro dos hospitais, ela se aproxima a 60%. E nesse estudo que eles fizeram, a maioria dos pacientes estavam a menos de 100 metros de uma balança e não tinham sido sequer pesados alguma vez durante o treinamento. Então, mostrando que realmente a desnutrição acaba passando desapercebida e não costuma ser uma preocupação, pelo menos isso acontece com frequência na maioria dos casos, tá? E é importante a gente não só reconhecer que isso acontece dentro dos hospitais com os nossos doentes, mas também conhecer o tipo de desnutrição. Existe a chamada desnutrição crônica, aquela que o paciente para de se alimentar e acaba perdendo peso, inicialmente perdendo o seu compartimento gorduroso, depois começando a perder massa muscular e acaba desnutrindo, e facilmente a gente identifica ele com diminuição, por exemplo, do IMC, do seu compartimento muscular, das suas pregas musculares, né, das suas circunferências, né? Então, facilmente a gente identifica esses pacientes. E um aspecto importante é que esse tipo de desnutrição cursa com o chamado hipometabolismo, ou seja, o paciente para de se alimentar e o organismo começa a se preparar para aquela fase de inanição, né? Muitas vezes cuidando do metabolismo para que ele não se torne um paciente hipermetabólico, né? Tentando garantir ali pelo menos as calorias para cérebro, coração ou órgãos novos, né? Mas a gente tem também a desnutrição aguda, chamada também de desnutrição hipermetabólica. Que tipo de desnutrição é essa? Né? Oi? Pós-trauma, né? Ou seja, aquele paciente que é eutrófico, né? O paciente da academia, que de repente ganhou uma moto, desceu ali a Santos Dumont sem capacete, teve um politrauma no TCE, e chega no hospital do trauma, por exemplo, um frotão lá, entubado, colocado em ventilação mecânica, não consegue se alimentar por gastroparesia e passa os 7 primeiros dias sem se alimentar. O que é que está acontecendo nesse paciente, pessoal? Uma desnutrição aguda e hipermetabólica, né? Então você vai ter ali perda de massa muscular de forma significativa e ele isso aí vai ter uma implicação em relação ao seu prognóstico, né? Essa é a chamada desnutrição aguda ou hipermetabólica, tá? E existe a desnutrição mista, aquele paciente que já tem um estado nutricional prévio ruim, muitas vezes com perda de massa muscular, com perda do seu compartimento gorduroso, e de repente tem uma inflamação aguda. Exemplo clássico, aquele paciente idoso com AVC, que já não estava se alimentando bem, de repente faz uma broncoaspiração, ou seja, ele muitas vezes já vem com um quadro de desnutrição crônica e agora tem um processo inflamatório causando realmente uma desnutrição aguda, hipermetabólica, tá? Então, nos nossos doentes, a gente pode se deparar com essas 3 situações, né? E é importante a gente, como profissional de saúde, identificar esse paciente, saber que ele vai precisar de terapia nutricional, seja na desnutrição crônica ou na desnutrição mista, né? Ok? Tranquilo? Muito bem. Para a gente reconhecer, muitas vezes, olhando para o doente, a gente já reconhece, principalmente naquela situação de nutrição crônica, como a gente mostrou aqui, aquele paciente emagrecido, sem massa muscular, com perda do quadríceps da coxa, com perda do compartimento gorduroso, né? Mas existem estratégias que a gente pode utilizar na beira-leito de triagem para identificar esses pacientes que estão em risco nutricional, mesmo que a sua antropometria esteja muito boa, como foi visto naquele primeiro caso. O paciente é demasiado
mas que provavelmente é um paciente em risco nutricional. Então, existe uma das estratégias, é essa aqui, né? Uma escala de triagem nutricional. Existem outras estratégias que aí já é uma avaliação mais ampla, né? Essa é a avaliação nutricional subjetiva, né? Onde você consegue avaliar na beira do leito, não só pelo IMC, exames laboratoriais, antropometria, utiliza o balanço nitrogenado e medidas de composição corporal, que são utilizados como as circunferências, né? E existe a avaliação global subjetiva, onde eu tenho dados da história clínica desse doente, se ele tem alteração do peso, se ele tem alteração da ingesta, se ele tem sintomas gastrointestinais, se ele tem alteração da sua capacidade funcional, possibilidade de ele se levantar, por exemplo, e também de se alimentar, e assim como também doenças que possam aumentar a sua exigência nutricional. Do exame físico principal, realmente, a perda de gordura, a perda de massa, ou até mesmo o edema de tornozelo ou edema sacral. Isso aí tudo implica também na avaliação subjetiva global, que ao final eu vou classificar esse meu doente como paciente bem nutrido, paciente moderadamente desnutrido, ou que está em suspeita de nutrição, ou risco nutricional, e o paciente gravemente desnutrido, né? Então, o B e o C com certeza precisa, naquele momento, de uma intervenção nutricional, né? Essa é a avaliação global subjetiva. E a estratégia mais simples e mais utilizada é pesar o nosso doente fazendo uma comparação com o seu peso habitual. Então, se eu peso o meu doente na admissão e sei que ele teve uma perda de peso de 5 a 10% nos últimos 6 meses, pessoal, isso aí é considerado aí uma perda de peso significativa moderada, né? Isso já tem implicação em relação ao prognóstico. E essa implicação é muito mais importante se esse paciente tiver uma nutrição severa, onde eu tenho ali uma perda de 10%, acima de 10%, desculpa, dos últimos 6 meses. Então, o peso, só o peso já realmente, já pode nos ajudar em relação ao prognóstico do doente do ponto de vista nutricional, ok? Então, facilmente a gente olhando para esses dois doentes, a gente identifica que são pacientes graves, por indicar uma desnutrição crônica, hipometabólica, né, provavelmente, onde a antropometria, através da antropometria eu já identifico vários parâmetros aí de que esse paciente vem perdendo massa magra, e nesse outro caso aqui, um paciente que, apesar de ter a sua antropometria praticamente normal, ele está ali em um estado hipercatabólico, provavelmente uma desnutrição hipermetabólica aguda, né? Ok? E o que é que acontece nesse paciente, né, durante essa inflamação? Né? Então, isso aqui é o que acontece com a maioria dos nossos doentes, seja um paciente que teve um quadro séptico, né, cursou com quadro séptico, seja um paciente que cursou aqui com politrauma, ou até, eventualmente, um paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico, onde você tem um trauma organizado, né? Então, o que é que acontece nesse doente? Existe toda uma alteração do ponto de vista metabólico que a gente, como profissional, precisa reconhecer, saber o que é que está acontecendo, né? Inclusive os mecanismos que justificam essas alterações, e baseado nisso a gente saber o que é que a gente vai conseguir ofertar para esses nossos doentes, né? Então, nesse primeiro momento, olha aqui o que é que acontece após um trauma, uma inflamação aguda. De toda a modificação do paciente, né, com tendência aí inicial ao hipermetabolismo, buscando garantir a oferta calórica e proteica para tecidos aí nobres, né, como por exemplo cérebro e o tecido cardíaco, né. O que é que acontece nesse primeiro momento, pessoal? Existe diminuição do volume plasmático, diminuição da perfusão tecidual, diminuição do volume circulante, ou seja, uma vasoconstrição periférica, objetivando garantir a oxigenação e o metabolismo dos tecidos mais nobres, diminuição dos níveis de insulina, diminuição do consumo de oxigênio, do gasto energético basal, inclusive da temperatura do doente. Isso aí é quando? É quando o paciente acaba de chegar após o trauma, aquele paciente pálido, vasoconstrito, que chega ali hipovolémico no hospital. O que é que a gente faz com esse doente? A gente começa a alimentar ele? Perfeito. Então, nessa primeira fase, pessoal,
Nosso objetivo é o quê? É garantir perfusão, né, e oxigenação tecidual. Então ele vai ficar em jejum, até porque ele não precisa disso, né, não precisa de calorias nesse momento, e você vai se dedicar a garantir a oxigenação, seja intubando, colocando oxigênio nesse doente, e a perfusão, fazendo volume ou, eventualmente, droga vasoconstritora para garantir pressão arterial. Não é assim que a gente faz? E com menos tempo a gente conseguir isso, né, garantir perfusão, oxigenação, reanimação volêmica desse doente, melhor. Preferência nas primeiras 6 horas aí, que possa inclusive ter parâmetros que indiquem que esse paciente está melhorando a sua perfusão tecidual, como por exemplo a queda do lactato, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, tá? Muito bem, e com isso a gente inclusive diminui essa fase de hipometabólismo. Depois dessa primeira fase, em que você garante a oxigenação e perfusão tecidual, o que é que acontece com o doente? Ele costuma entrar numa fase aguda da inflamação, onde ele vai ter vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, certo? Aumento do fluxo sanguíneo para tecidos, e aí você facilmente identifica esse paciente como ele começando a ficar edemaciado ali na sua frente, né? Outro fenômeno que acontece é aumento dos fatores pró-glicemiantes, aumento do cortisol, aumento do GH, aumento das catecolaminas e aumento da relação glucagon-insulina, né? Então, esses fatores pró-glicemiantes, o que é que eles vão fazer? Eles acabam mobilizando aminoácidos para sintetizar o que, pessoal? Glicose, fazer a chamada neoglicogênese, exatamente, né? A neoglicogênese que vocês conhecem lá da bioquímica, né? Isso aí por quê? Porque o organismo começa a entrar numa fase de hipermetabolismo, né? O gasto energético aumenta bastante. Nesse momento, além disso, né, desse catabolismo intenso, dessa mobilização de aminoácidos, o paciente aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a produção de CO2, aumenta a temperatura, tá? E ele começa a fazer a hiperglicemia, também não só pela mobilização desses aminoácidos e síntese de glicose, tá? Como também aumento da resistência periférica à insulina, alterações em receptores cuticulados. Como consequência, esse paciente começa a precisar de insulina. Quanto mais inflamado, maior a hiperglicemia, eles acabam usando insulina. É nesse momento que as famílias muitas vezes vão ver os doentes e dizem: olha, ele não é diabético, por que aqui na UTI vocês estão dando insulina para ele? Ele virou diabético? Na verdade, o que está acontecendo ali é a resposta metabólica ao trauma, a resposta metabólica ali à inflamação aguda. Ok? Nesse momento, pessoal, então, o que é que a gente tem que garantir? Dar mais glicose para ele? Não, né, pessoal? Quanto mais glicose eu der para ele, quanto mais calorias eu der, na verdade ele vai fazer mais o quê? Hiperglicemia. Então eu já sei que eu vou precisar ofertar alguma coisa, mas essa oferta não vai ser uma dieta hiperglicemiante, né? Exatamente, tá? Mas, entretanto, eu sei que vai acontecer o quê? A neoglicogênese. Esse paciente ele vai estar mobilizando aminoácidos do músculo, ele vai estar perdendo proteína, perdendo massa magra. Portanto, apesar de eu usar pouca caloria, usar uma dieta hipocalórica, eu tenho que aumentar o que nessa dieta? Proteínas, exatamente, tá? Senão vai perder massa muscular mesmo. O paciente do politrauma que chegou em JF e passou 7 dias sem se alimentar. Ok? Depois em que você melhora o processo inflamatório, né, resolve realmente aquele, né, melhora aquele, estabiliza lesões, né, diminui os sangramentos, o que é que acontece lá na frente? O paciente começa a entrar numa fase adaptativa, ele começa a diminuir os seus hormônios do estresse, né, GH, catecolaminas, tá? E aí ele começa a ficar o que, pessoal? Normoglicêmico, já não precisa mais usar insulina. Aquele edema que surgiu por conta da vasodilatação periférica, por conta do aumento da permeabilidade capilar, ele começa a ser reabsorvido, o paciente começa a fazer a chamada poliúria,
né, pós-recuperação, né, reabsorção dos edemas, e ele começa a fazer um anabolismo. Olha aqui, nessa fase aqui é a fase que você precisa realmente garantir mais ainda, não só uma oferta proteica adequada, mas aí você tem a oportunidade de retornar aí a oferta calórica necessária para a recuperação desse doente. Ok? Tranquilo? Então, conhecer toda essa resposta metabólica que acontece aqui durante o trauma, na fase aguda, na hiperaguda, na fase aguda e na fase mais crônica, né, ela é fundamental para guiar a nossa terapia nutricional. Isso aqui é tirado daquele artigo lá no começo, né, da guideline, que ele mostra justamente as fases onde a gente tem que, e o que a gente tem que fazer, né, nessa fase inicial, uma fase precoce, geralmente ela dura de 1 a 2 dias, essa fase aguda, né, de 3 a 7 dias, onde tem um catabolismo intenso, e depois a fase, depois desse 7º dia, que a gente tem um anabolismo, a fase de reabilitação desse doente, tá? Lembrando que essa resposta hipermetabólica, ela pode surgir não só do trauma, após o politrauma, pode surgir após uma fratura, grandes cirurgias, queimaduras, paciente séptico, um estresse importante, né? Tudo isso aí pode gerar essa condição hipermetabólica. Que se não for reconhecida, pessoal, e tratada de forma adequada, ou seja, oferecer a quantidade de calorias e de proteína no momento correto e na oferta correta, vai acontecer isso aqui, ó. O paciente passou 40 dias sem se alimentar dentro da UTI, por uma condição grave do trato gastrointestinal, perdeu massa muscular, você vê bem que ela quase não tem aqui a musculatura temporal, perdeu aqui a gordura de bichar, né, perdeu o masseter, tá? Já estava traqueostomizado, porque tinha uma fraqueza da sua musculatura, né, intercostal, também do diafragma. O paciente acabou falecendo depois de desnutrição, na verdade, né? Felizmente, cada vez a gente está vendo menos isso, porque os médicos já estão tendo essa noção e essa preocupação com a terapia nutricional, tá? E é importante a gente saber que essa fase hipermetabólica, né, que gera realmente a neoglicogênese, ela acaba tendo um impacto importante em relação ao prognóstico do doente. E quanto mais inflamado esse paciente estiver, quanto maior for o trauma, quanto maior for o estresse, maior vai ser a mobilização desses aminoácidos para sintetizar a glucose. Se a gente for ver essa curva aqui, pessoal, essa curva aqui é uma curva clássica desse artigo de 1979, que ela mostra o quê? Ela mostra justamente esse fenômeno, né, da chamada neoglicogênese, o consumo da massa magra. Isso é mensurado de que forma? Através do nitrogênio urinário, né, o nitrogênio que é excretado na urina. Ou seja, você colhe a urina 24 horas e mensura quanto de ureia esse paciente ele elimina. E a partir da ureia você consegue calcular a quantidade de nitrogênio urinário. Com maior trauma, por exemplo, um grande queimado, olha aqui, a quantidade de nitrogênio urinário que ele libera é muito grande. Trauma esquelético é um pouco menor, sepsis severa, menor, infecção menor, tá? E se eu souber quanto eu estou ofertando de nitrogênio para esse doente, ou seja, nitrogênio aí a fonte é de proteína, eu posso fazer o chamado balanço nitrogenado, né? Saber se esse balanço nitrogenado está sendo um balanço nitrogenado positivo, ou seja, ele está ganhando realmente massa magra, talvez, proteína, né? Ou um balanço nitrogenado negativo, e que provavelmente ele está perdendo massa magra ali, e ele vai realmente perder, desnutrir, né? Muito bem, isso acontece no chamado estado hipermetabólico. Mas aqui embaixo, olha aqui, isso aqui acontece quando o paciente entra numa desnutrição hipometabólica, quando ele começa a diminuir a sua ingesta oral. Isso aqui é um paciente, ó, que fez, por exemplo, uma greve de fome, né? E aí ele passou vários dias sem comer. O que é que aconteceu? Ele não estava inflamado, o organismo se adaptou, tentando poupar ali a sua massa magra, inicialmente consumindo gordura. E aí isso aí a gente consegue mensurar através do nitrogênio urinário excretado, que foi diminuindo ao longo do tempo, certo?
Obviamente que isso aqui vai ter um limite. Quanto tempo, pessoal, seria esse limite? Quanto tempo a gente consegue ficar sem comer? 12 horas. Água ele pode tomar, água ele pode tomar. Lá na Bíblia, pessoal, vamos lá, 40 dias, né? 40 dias a gente espera aí, a maioria das pessoas conseguir ficar sem comer, tá? É o comum, tá certo? Porque é se alimentando parcialmente, né? Totalmente. Isso. Exatamente. É metabólico, né? Disfunção é metabólica, tá? E aqui é aquela metabólica crônica. Isso aqui é o fenômeno que acontece, que a gente falou sobre agora, né? Os fenômenos relacionados aqui ao estado de inflamação aguda do paciente com trauma, né? A glicólise inicialmente, ou seja, a mobilização da reserva de glicogênio, que é muito pouca, né? Na verdade a gente tem isso aí, só vai conseguir suprir cerca de 10 a 12 horas, né? Essa glicogenólise está lá no fígado, também está no músculo, mas principalmente no fígado, e a neoglicogênese, né? Que vem justamente dos aminoácidos que a gente produz, assim como também do metabolismo do lactato, o chamado ciclo de Cori, né? Ciclo de Cori. A gente tem a lipólise, sintetizando glicerol também, mas a principal reserva realmente é de aminoácidos, né? E como consequência, né, além dos fatores hiperglicemiantes, a gente tem a resistência insulínica desses doentes. Por isso que eles acabam fazendo hiperglicemia. Esse aí é o resumo realmente do que acontece com o paciente com trauma, tá? Cabe a gente a saber que quanto mais inflamado esse paciente tiver, ou quanto maior for o trauma desse doente, maior vai ser a excreção de nitrogênio. Como consequência, eu vou ter que ofertar o que, pessoal? Mais aminoácidos, mais proteína. Então, uma cirurgia, a perda de 5 a 10 gramas por dia. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar 1,5 a 1,3 gramas por dia. Normalmente, a gente, né, normalmente, né, se alimenta, a nossa necessidade, digamos assim, é de 0,8 a 1 grama, na verdade, por volta de 1 grama quilo dia, a maioria das pessoas, certo? Então, num paciente com cirurgia, a oferta tem que ser 1,5, 1,1 a 1,3. No paciente com sepsis, ela pode chegar a 1,3 a 1,5, né? A perda de nitrogênio é maior, e no trauma, no politrauma, no TCE, isso aí pode chegar a quase 2 gramas, 1,5, 1,8, o grande queimado chega a 2, certo? Se a gente for acompanhar as glicemias, olha aqui, quanto mais inflamado tiver, maior a hiperglicemia, maior também a resistência realmente insulínica desses doentes. E qual é o problema, professor, desse paciente fazer hiperglicemia? O grande problema é que, na verdade, a hiperglicemia está associada a uma maior mortalidade, principalmente relacionada a infecções, certo? Relacionado também a comprometimento da função renal, ele também pode estar associado à chamada polineuropatia do paciente grave, tá? E maior infecções de corrente sanguínea, né? Então são complicações relacionadas à hiperglicemia, principalmente o paciente que está fazendo hiperglicemia acima de 180 durante o internamento. Esse outro fenômeno que acontece, né, no paciente, justamente relacionado a essa hiperglicemia. E é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está iniciando a alimentação do nosso doente. O que é que acontece? Quando a gente começa a alimentar o nosso doente, se ele estiver nessa fase de inflamação aguda, e ele começar a fazer hiperglicemia, qual é a repercussão disso imediata, né? Já que essas são complicações de insuficiência renal, polineuropatia acontece de forma crônica. Primeira coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. O que é que caiu aqui, pessoal? O fósforo sérico, né? O paciente pode fazer uma hipofosfatemia aguda e uma hipopotassemia aguda. Professor, por que acontece esse mecanismo? Né? Que mecanismo é esse que o paciente começa a fazer hipopotassemia, queda do fósforo e queda também, eventualmente, do magnésio? Alguém sabe? Vamos lá. Quando o paciente faz hiperglicemia, o que é que acontece com os níveis de insulina dele? Aumentam, né? A insulina vai fazer o que com essa glicose? Colocar a glicose para dentro da célula. E por cotransporte, ela
E aí o paciente pode cursar com a chamada síndrome de realimentação, né? A chamada síndrome de realimentação. E aí pode fazer hipofosfatemia aguda, e o fósforo ele é importante não só para o metabolismo, o paciente pode aumentar lactato, como também para a função muscular. Então ele pode fazer insuficiência cardíaca, pode fazer fraqueza muscular, principalmente a fraqueza da parte da musculatura do diafragma, né? Isso dificulta inclusive o paciente sair da ventilação mecânica, tá? Esse fenômeno, que é chamado síndrome da realimentação, ele foi descrito inicialmente em judeus na época dos campos de concentração. Então eles passavam várias horas realmente sem se alimentar. Depois muitos eram colocados para descascar a batata, né? E a batata é rica em quê, pessoal? Carboidrato, né? Muitos acabavam comendo ali aquela batata e acabavam cursando ali com fraqueza muscular, piora da função muscular, função cardíaca, e alguns morriam também da chamada síndrome de realimentação, certo? Fazem justamente a hiperglicemia e a hipofosfatemia associada, ok? Recentemente, eu não sei se vocês lembram, um caso que aconteceu lá na Tailândia, das crianças que ficaram presas na caverna, né? Então elas entraram, ficaram presas lá na caverna vários dias, e os socorristas, né, que conseguiram chegar lá, eram médicos, inclusive, anestesiologistas, eles entraram porque eles sabiam sedar, entubar e tudo mais, né? Então eles chegaram lá e eles levavam pacotes de bolacha para as crianças, né? Só que eles sabiam que quando chegasse lá, eles tinham que dar aos poucos, né? Era carboidrato, então ele tinha que alimentar com carboidrato, gesto fácil e garantir algum aporte calórico para elas, mas não podiam dar rápido, né? Entregar para as crianças. Então já foi orientado a dar aos poucos, né? Para garantir algum suporte, depois sedar e trazer a criança para fora da caverna, né? Justamente por conta da chamada síndrome de realimentação, que a gente vê muito nos hospitais, tá? Às vezes passa. Quem já tem trabalho com terapia nutricional vê isso aí direto. Como consequência, né, a literatura já se preocupa bastante em orientar os pacientes, que os médicos, né, os profissionais, que quando forem começar a alimentar um doente, desses primeiros 4 dias você não pode começar logo com a terapia nutricional ofertando toda a meta calórica para o doente. Você tem que começar aos poucos, né? Inicialmente aí com 20% do total que seria calculado para ele. No segundo, terceiro dia você já pode aumentar ali para 40%. No quarto dia, a partir do quarto dia você pode aumentar aí para 60%, né? Sempre se preocupando com a chamada síndrome da realimentação, isso medindo o fósforo, né? A hipofosfatemia, e eventualmente fazendo também a tiamina. A tiamina age lá na cadeia transportadora de elétrons, no metabolismo lá no mitocondrial, e que também é afetado aqui também quando o paciente tem deficiência de tiamina, você tem um maior risco aí da chamada síndrome de realimentação, ok? Muito bem, isso é só para mostrar que no doente grave a gente não pode realimentar, né, começar a alimentação logo ofertando todas as calorias que são calculadas como meta final para ele, tá? O ideal, padrão ouro, se a gente tivesse à mão, era esse equipamento aqui, ó, que é o chamado calorímetro direto, que eu mensuro o CO2 que é expirado, e a partir desse CO2 eu sei exatamente o metabolismo e a necessidade calórica desse doente. Entretanto, pessoal, esse instrumento é um instrumento caro, né, que é utilizado mais em pesquisa. A gente não vê isso aí sendo utilizado nos hospitais, tá? A gente vê mais em pesquisa, tá? Mas cada vez mais essa preocupação em relação ao início da terapia nutricional, início da oferta calórica e proteica nos doentes mais graves, ela vem acontecendo. Aqui é só para mostrar que quando você começa uma alimentação cuidadosa desse doente, né, você tem um menor risco de mortalidade neles. E aí, o que é que a gente faz? Habitualmente, a gente usa essa forma aqui, 12 a 25 quilocalorias por quilo de peso, inicialmente, geralmente mais para 12, 14, e depois do quarto dia, tá? Aí você faz realmente a progressão para 25 a 30 quilocalorias, que é o que a maioria dos pacientes precisa, ok? Então, esse é o cuidado inicial que a gente tem.
isso, né? Mais tempo do que isso aí, o paciente já vai desnutrir, perder massa muscular de forma significativa, né? Porque teoricamente essas 24, 48 horas é a fase da reanimação do doente. Você vai estabilizar, garantir perfusão, oxigenação, né? Passou disso, na verdade, começa a entrar nessa fase hipermetabólica. Aqui a mesma coisa, aquele gráfico, que é um gráfico clássico, né? Enquanto a questão da oferta proteica, quanto mais inflamado, maior a oferta, né? De 1,5 a 2 gramas quilo dia, considerando 2 gramas para o paciente grande queimar. Precisa de proteína, tá? 1,5 no paciente com sepsis. Okay? Então, essa aqui seria a necessidade proteica. Enquanto o paciente estável, né? A gente, né? 0,8 a 1 grama quilo dia, no paciente sob estresse, 1,2, 1,3 a 2 gramas. É o que a gente costuma fazer. Ok? Então, revisitando esses dois casos, pessoal. Esse caso 1, né? O que é que a gente ia fazer para ele? A gente ia considerar ele bem nutrido, sim ou não? Pode ser que ele esteja até bem nutrido, né? Mas ele está em risco nutricional ou não? Tá, né? Um paciente fez uma caratectomia, cirurgia grande, sangrou, está inflamado, né? Certo? E aí com certeza ele vai precisar. Deve ser nutrido ou não? Receber terapia nutricional ou não? Exatamente, já está no 5º dia, né? E o que é que eu vou ofertar para ele? Baixa caloria, para evitar hiperglicemia nesse primeiro momento, mas um bom aporte proteico para evitar aquela perda de massa muscular. Perfeito? Todo mundo concorda? E esse outro aqui, ó. Está desnutrido ou não? Nutrido grave, né? Deve ser nutrido ou não? Ofertando a necessidade calórica total desde o início? Não. Começar, pessoal, ofertando, né, abaixo da necessidade calórica, vocês viram lá 20, depois 40, depois 60, né? E sempre acompanhar glicemia, para saber se está fazendo hiperglicemia, e eletrólitos, para saber se está fazendo hipofosfatemia, hipopotassemia, né? Ok? Na síndrome de realimentação. Ok? Tranquilo? O paciente obeso, né, esse é um slide só para chamar atenção para isso, né, que no paciente obeso a necessidade calórica vai depender do IMC. Quando ele tem um IMC entre 30 e 50, a gente bota 11 a 14 quilocalorias por quilo de peso. Quando é acima de 50, aí a gente não consegue muitas vezes ter o peso real dele. E a gente trabalha com o peso ideal, colocando 22 a 25 quilocalorias do peso ideal calculado para aquela altura que ele tem. É uma forma, uma estratégia da gente tentar ofertar só mesmo as calorias que garantam o metabolismo proteico, né? Ou seja, o metabolismo muscular, né? Porque aqui, na verdade, como ele tem muito tecido gorduroso, né? E o tecido gorduroso ele consome pouca caloria, então não vai ter realmente você se basear no peso dele para ofertar 25 a 30 calorias, ok? E a oferta de proteína é maior, tá? Pode chegar até 2,5, até porque esses pacientes muitos são chamados obesos sarcopênicos. E aí a perda de massa muscular dele tem um impacto muito maior quando a gente compara com o paciente obeso. Ok? Posso passar para a segunda parte da aula, pessoal? É rápido, tá? Vamos. Pela altura. Às vezes você consegue, você utiliza a altura do joelho, né? Pessoal, outro cuidado que o médico generalista tem que ter é escolher a via, né? Ele é que vai decidir se vai fazer via enteral, via parenteral. E no caso da via enteral, usando o trato gastrointestinal, né? Ele pode usar pela via oral, via nasogástrica, pela gastrostomia, pela jejunostomia. Né? Existem já várias estratégias para você acessar o trato gastrointestinal e alimentar o doente, né? Além dessas, também existem as vias parenterais, né? Parenteral total e parenteral periférica, que não vai ser o objetivo da aula. Quem pode ler esse caso aí, pessoal?
pessoal, qual a estratégia que vocês adotarem nesse caso? Iniciar sobre cruzado e aguardar para daí melhorar? Deixa eu falar no final, a gente volta, tá? Esse outro aí, bem rapidinho, vamos lá. Sobre glicosado de novo, né? A posição pós-filórica. Tá, vamos voltar nesses casos aí, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Quando o trato gastrointestinal estiver funcionando, o que é que a gente tem que fazer? Usá-lo sempre, tá? Vejam só, se eu começo uma nutrição no doente, nutrição parenteral no doente, não uso o trato gastrointestinal, vai acontecer um fenômeno que é chamado atrofia intestinal. Isso vai diminuir para a espessura de parede, portanto a absorção, diminui velocidades, aumenta a permeabilidade, e aí no caso aumenta a permeabilidade a bactérias e toxinas. Isso favorece a translocação bacteriana, isso perpetua a resposta inflamatória, tá? Então o jejum não é bom para o doente, certo? Não usar o trato gastrointestinal, pior ainda. Nutrição enteral. Quando eu começo a alimentar o meu doente, eu vou favorecer a hiperplasia intestinal, maior proteção da mucosa intestinal, seja mucosa gástrica, seja mucosa intestinal principalmente, assim como também eu vou diminuir a chance da translocação bacteriana, que é um fenômeno que é descrito nesses doentes que ficam sem se alimentar, sem utilizar o trato gastrointestinal, tá? E isso favorece também a infecções. Isso aqui é um trabalho clássico, né? Na verdade é uma revisão sistemática com meta-análise, que ele mostrou que os pacientes que costumeiramente ficavam em jejum, pacientes em pancreatite aguda grave, acabavam tendo mais chance de infecção, porque não usavam o trato gastrointestinal. Então esse estudo realmente foi que alertou que a gente estava deixando muito paciente sem usar o trato gastrointestinal e aumentando a translocação bacteriana e resposta inflamatória. Então o fluxograma clássico é esse aqui, ó. Trato gastrointestinal funcionando, tem que ser utilizado. Quando ele não está utilizando, é que eu vou para as vias alternativas, no caso aí as parenterais, certo? Mas a regra é ir para o trato gastrointestinal. Por exemplo, paciente com obstrução total, pacientes com fístulas, né? Tá certo? De alto débito, tá? Paciente com ilho paralítico grave, paciente com síndrome do intestino, do intestino curto, né? Quando você não consegue reabilitar na fase precoce, né? Tá? Primeira fase, tá? Muito bem, mas a gente vai chegar lá. Então, pessoal, o paciente que não consegue consumir a alimentação adequada, o via oral acaba indo para a via interal, certo? Pode ser utilizada como exclusiva ou pode ser utilizada complementando a via oral. A nutrição interal, usando o trato gastrointestinal, ela é contraindicada, né, quando você tem obstrução total, quando você tem um ilho grave do intestino ou incapacidade de absorver, né, como vocês estão vendo aqui. Paciente com ilho paralítico importante ou paciente com necrose intestinal, né, são pacientes que têm condições graves. Né. E algumas complicações relativas, com dor pós-prandial grave, síndrome do intestino curto, vômitos intratáveis ou diarreia grave. São condições que você vai ter que dar pelo menos uma pausa no trato gastrointestinal. A via, né, qual é a estratégia que a gente mais utiliza? A via mais fisiológica e mais fácil é a via gástrica, colocar a sonda dentro do estômago.
através do nariz, né? Por que isso, professor? Primeiro, porque o estômago é um reservatório natural dos alimentos. Você pode, inclusive, jogar um volume alto, tipo 200, 300 ml, e ele comporta muito bem. Depois ele fica fazendo o quê? O esvaziamento gástrico para dentro do duodeno através do chamado complexo motor migratório, que vocês ouviram falar na fisiologia. Aqueles movimentos peristálticos que vão esvaziando lá o estômago, né? Além do acesso fácil, ele tem uma maior tolerância à carga osmótica. A dieta pode ser, inclusive, uma dieta de alta osmolaridade que não vai causar diarreia nesse doente, né? E além disso, olha que coisa importante, eu utilizo a proteção da mucosa, eu protejo a mucosa gástrica quando eu jogo o alimento lá dentro do estômago. Protejo por quê? Primeiro, porque eu aumento a produção de muco, e o muco ele vai proteger a mucosa gástrica. Então, se é um paciente que acabou de ter uma úlcera, é interessante eu deixar ele em jejum? Não, pelo contrário, eu tenho que jogar alimento ali no estômago dele, né, que vai aumentar a produção de muco. Além disso, ele vai neutralizar o pH gástrico, ou seja, se ele tem uma acidez gástrica, aquele alimento vai neutralizar o pH. E além disso, o estômago, né, em contato com o alimento, a mucosa intestinal, ele vai favorecer o aumento da perfusão da mucosa. E aí, como consequência, diminuição do risco das erosões gástricas, né? Favorecendo, por exemplo, até a cicatrização de úlceras, né? E pode ser instalado pela equipe da enfermagem com tranquilidade, essa via gástrica, tá? Se ele não estiver sangrando naquele momento, a dieta é protetora, né? Tá certo? Tá bom? Aliás, a melhor proteção para a mucosa gástrica é qual, pessoal? Não é o omeprazol, é o alimento. O alimento, tá? Desvantagens, né? Tem um maior risco de aspiração, até porque a sonda ela vai passar pelo esfíncter esofagiano inferior. Tem o risco de obstrução, a sonda é uma sonda de calibre fino. Tem o risco de trauma da nasofaringe, né? Risco de sinusite ou erosões da asa do nariz, se ela for tracionada, deslocamento acidental ou então até a questão estética, uma preocupação da gente, certo? Outra coisa que a gente sempre deve se preocupar, até porque isso é um ato médico, né? A questão da liberação da sonda. A equipe da enfermagem passa, né? Tem experiência quanto a isso, mas a liberação, tá, é feita pelo médico e após o que, pessoal? Após o raio-x sempre, tá? Ninguém libera a sonda sem raio-x para administrar medicamento ou dieta. Ah, professor, mas foi passada a sonda, eu coloquei o estetoscópio aqui no estômago, eu fui lá, insuflei, peguei uma seringa de 20 ml, joguei ar, escutei um borborigmo aqui na região epigástrica. E aí, eu posso liberar? Não, né? Essa sonda ela pode ter entrado e pode ter voltado para o esôfago e você escutar o borborigmo. Ela pode, inclusive, ter ido para o pulmão e você escutar um som e confundir. Então, o que garante realmente que ela está na posição correta é o raio-x e você checar essa posição dessa sonda. Ok? Não, a equipe da enfermagem é quem coloca, né? Certo? Mas a gente pode colocar, né? Muito, às vezes, quando tem dificuldade, né? Eu chamo, às vezes, um endoscopista também para passar, depende do doente. Mas a equipe da enfermagem é bem experiente em relação a isso, mais que a gente. Tá? E qual é o tipo de sonda, pessoal? É comum a gente ver dois tipos de sonda, né? Uma sonda, que essa aqui é a sonda chamada sonda de Levin, é uma sonda que ela não é biocompatível, ela não é também radiopaca, tá? É uma sonda que é utilizada somente para você deixar sob aspiração. Por exemplo, o paciente chegou com o abdômen estendido, uma obstrução intestinal, com vômitos fecalóides, você passa a sonda e deixa sobre aspiração. Ou então o paciente chegou com hemorragia digestiva alta, você passa ela e deixa ela sob aspiração. Ou então é um paciente que fez a ingestão de comprimidos ou veneno, né? Intoxicação exógena, você passa a sonda e deixa sob aspiração. É uma sonda que não serve para você deixar por um longo período de tempo, geralmente por 5, 7 dias, tá? Como eu falei, ela não é biocompatível. Então ela com o tempo ela tem uma maior chance de lesão da mucosa do nariz, tá certo? E da junção esofagárica.
Já essa outra sonda aqui, pessoal, que é uma sonda siliconada, biocompatível, radiopaca, essa aí é que deve ser realmente utilizada para alimentação. Você consegue passar e identificar a posição através do raio-x, ok? Essa aí tem menor risco de lesão da mucosa, tá certo? E lesão da junção esofogástrica, tá? Outro cuidado que todo médico tem que ter na beira do leito, olhar se essa sonda está tracionando o que, pessoal? A asa do nariz. Quando ela traciona a asa do nariz, depois de 2, 3 horas ali, você já tem o quê? A lesão por pressão grau 1, né? Já tem aquela hiperemia, tá? E se isso aí continuar, o que vai acontecer? Exatamente, o paciente pode inclusive perder a asa do nariz. Lembrando que você tem qual tecido que você tem aqui, pessoal? Cartilagem, ela regenera ou não? Não. Então imagina o paciente sair do hospital precisando da cirurgia plástica, porque usou uma sonda, né? Então tem que ter muito cuidado para não tracionar a asa do nariz, tá? Quanto tempo a gente deixa essa sonda? Então, habitualmente... Não, todas as duas são corretas, né? Não estão tracionando, tá? Quanto tempo a gente deve deixar? Normalmente, pessoal, uma sonda pela via naso, né? Nasogástrica, nasentérica, nasoadenal, por um curto período de tempo, no máximo aí 8 semanas. Passou disso, né, eu já tenho um risco muito grande, não só do paciente puxar, a questão estética, a questão da obstrução, o paciente sai para o hospital à noite, e aí por longo período de tempo é melhor a gente utilizar as vias percutâneas, no caso aí as gastrostomias e as jejunostomias, que hoje são feitas por via endoscópica, né, de forma tranquila, no pós-operatório é fácil, né? Lembrando que essa estratégia percutânea, pessoal, ela não é a novidade, né, do momento, tá certo? Então, essa sonda aqui, ó, é uma gastrostomia publicada em 1888 na Scientific American, né, em um lord inglês que, na verdade, ele adorava chá, só que ele tomava chá muito quente e fez uma estenose lá da junção esôfago-gástrica, né, e para ele continuar tomando o chá dele, fizeram o quê? Uma gastrostomia. Desenvolveram um aparato lá, né? Ele continuava tomando chá dele. Não sei que graça, né? Porque não sentia mais o gosto, né? Mas obviamente não precisava dessa via para se alimentar. Exatamente. Hoje as sondas, né, já existem sondas, né, bem adaptadas, menores, inclusive o bottom lá que o paciente consegue fechar ali e você nem identifica ali que o paciente está com sonda, né? As estratégias são colocadas por via endoscópica, tá? Professor, mas quando é que a gente não pode usar o estômago e tem que jogar lá para frente, na posição pós-pilórica? Isso aí, quando o paciente tem um risco maior de refluxo gástrico, né? Paciente onde a nutrição gástrica está contraindicada, por exemplo, isso aqui é uma dessas situações. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Daqui até aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui tudo é o estômago, né? É uma gastroparesia, né? Uma gastroparesia que pode acontecer no diabético descompensado, no paciente grave. O estômago está vindo aqui até realmente a região da pelve, né? É uma gastroparesia importante e uma contraindicação, que aí você vai ter que passar na posição pós-pilórica. Ou então, quando o paciente tem um processo obstrutivo, como as neoplasias, né? As estenoses e as fístulas, tá? E aí, nessa posição pós-pilórica, a gente tem que passar ela por via endoscópica. Tem que ser a via endoscópica, para você realmente garantir que ela vai passar no estômago, certo? Quais são as vantagens, né? Primeiro, porque nesses pacientes que estão com gastroparesia, você consegue alimentar ele mais cedo, antes dele melhorar da gastroparesia, né? Quais são as desvantagens? Primeiro, que às vezes a sonda pode ser que seja uma sonda de menor calibre, às vezes até mais comprida, quando eu quero jogar no jejum. Outra complicação é essa aqui, eu não vou poder jogar 200, 300 ml rápido dentro do estômago, porque no duodeno, né, ou no jejum, por quê? Porque ali eu não tenho uma câmara gástrica, né? Então, se eu jogar rapidamente, o paciente vai ter distensão, vai ter diarreia, então maior chance de ter intolerância, né? E aí eu vou precisar de bomba de infusão para administrar aquela dieta, ok? Exato. Na verdade, nasogástrico e nasointeral, isso aí é em relação à posição, né? Pela via, né? Não é tipo de sonda. O que acontece? A gente se acostumou, de forma errada, a chamar a sonda de Levine
nasogástrica, né? Tá? Aí não é, aqui é a sonda de aspiração. E a outra sonda que a gente se acostuma a chamar de nasoenteral, na verdade é uma sonda de dieta enteral. Essa é mais para alimentação. Exatamente, que pode ser colocada na porção gástrica, nasogástrica, que pode ser colocada na via pós-pilórica, certo? E outra complicação, outra desvantagem é a gente ficar atento para a chamada simples de esvaziamento rápido, né? Você jogar uma oferta maior de calorias, uma dieta hipercalórica dentro da porção pós-pilórica, né? Dentro do óleo, o que é que pode acontecer, pessoal? Pode inicialmente fazer uma hiperglicemia, depois dessa hiperglicemia, o que é que vai acontecer? Aumento de quê? Da insulina, e aí eu posso ter logo depois o quê? Uma hipoglicemia, o paciente ficar sudoreico, pálido, com sensação de morte, né? Semelhante ao chamado dumping, né? Chamado dumping, né? O efeito dumping, né? E aí eu já vi paciente fugir de hospital porque quando eu vi a dieta que ele já sabia que ele ia passar mal, e aí ele não tolerava aquilo, achava que ali ele ia morrer, né? Então ele fugiu. Então muita atenção para isso, por isso a gente utilizar bomba de fusão nesses doentes, né? E aqui a sonda nasogástrica, nasoduodenal e a sonda jejunal, posição após o duodeno, né, jogando no jejum, tá? Prevenção de broncoaspiração faz diferença na posição duodenal e jejunal, a chance é menor porque você não passa pela junção esofogástrica. Até um tempo atrás não parecia ter diferença, mas hoje os estudos das revisões já mostram isso, tá? E o outro cuidado, manter a cabeceira elevada acima de 30 graus. Pronto. Oi? Aqui, a verdade é que todas são, essa aqui é pós-pilórica, né? E essa aqui é enteral, ou jejunal, desculpa. Tá? Todas usam o trato gastrointestinal, essa aqui é na porção gástrica, né? Tá certo? Quando a gente fala de dieta enteral, né, talvez essa dúvida seja essa. Dieta enteral, na verdade, é dieta que vai jogar em qualquer posição do trato gastrointestinal, né? Você vai utilizar o gastrointestinal, pode ser na posição gástrica, duodenal e jejunal. Acho que é isso. E a administração, ela pode ser intermitente ou contínua. Intermitente é como? É quando você joga a dieta e fecha a sonda. Esse aqui é o primeiro paciente a receber uma dieta enteral aí no John Hopkins, um paciente tetânico, né? Que a estratégia para alimentar ele foi passar esse tossal, né? Sonda grossa aí no nariz, colocar um funil e alimentar o doente, né? Foi a estratégia que eles tiveram. Mas hoje você pode usar intermitente ou contínua, que é com bomba de fusão, né? Você coloca lá a bomba de fusão e programa a infusão do doente, começando com 50 cml, o volume menor, 20, 40 e tudo. Esse aqui é a via intermitente, né? Que você volta de 3 em 3 horas. E a via contínua está aqui, começa com 20 ml nas primeiras 8 horas, depois vai aumentando para 40, 60, 80 a 120, de acordo com. Aí sim precisa da orientação do nutricionista, tá? O nutricionista vai dizer, olha, seu paciente vai atingir a necessidade calórica com 40, com 60, e aí você coloca na sua prescrição. Como ele orienta, ok? Finalizando aí os dois casos, pessoal, nesse primeiro caso aí, e aí? Que situação é essa aqui, pessoal? É uma fístula intracutânea, né? Na verdade, o sistema bilio-pancreático, tá? O que é que acontece se eu alimentar esse paciente usando trato gastrointestinal? Vou estimular quem? A colestoquinina, né? E aí vai aumentar, na verdade, o débito dessa fístula, né? As fístulas do abdômen superior, fístulas bilio-pancreáticas, né? As jejunostomias, né? Quando eu alimento o doente, você vai ter um aumento do estímulo da liberação de secreções do trato gastrointestinal superior, principalmente o sistema bilio-pancreático. E aí, se eu continuar alimentando esse doente, eu vou, na verdade, aumentar esse débito dessa fístula. E essa fístula ela não vai fechar, exatamente, ela não vai cicatrizar, tá? Então, condições que eu preciso de fístula, né? Que eu preciso manter o trato gastrointestinal em repouso, aí eu não vou usar o trato gastrointestinal, esse paciente ele merece uma parenteral,
Depois de 14, 21 dias, aí você tem o quê? Essa fístula vai diminuindo o débito, vai tendo a cicatrização da úlcera, da fístula, e você vai ter o fechamento, ou então vai ter condições melhores de fechar essa fístula já praticamente quase toda fechada, tá? Então é uma das condições aí que eu não vou poder usar o trato gastrointestinal, são nas fístulas do abdômen superior, né? Fístulas milipancreáticas ou jejunais, tá? São consideradas fístulas de alto débito, quando eu tenho acima de 500 ml de débito em 24 horas. Quando eu começo a alimentar, pessoal, a gente vê muito esses casos em hospital cirúrgico, né? Depois o paciente começa a ter 2.000, 3.000, 5.000 de volume, obviamente ele está perdendo líquido, está perdendo eletrólitos, e ele descompensa bastante. Tem que deixar ele em jejum, né? Então a resposta aqui é o quê? Sei, né? Hã? Porque esse paciente está inflamado, né? Ele vai perder massa muscular, né? Ok? Ele precisa de terapia muscular. E esse outro aqui, ó. Qual a melhor proteção para a mucosa gástrica dele, pessoal? Alimento, né? Ele ainda está sangrando? 100 ml de aspecto líquido. Não está mais sangrando, tá, pessoal? E um débito de 100 ml é muito pouco, né? Geralmente, quando a gente contraindica usar o estômago, é acima de 500 ml. Até porque o estômago ele produz 1.500 a 2.000 ml por dia, só de líquido. Então, 100 ml é praticamente nada. Na verdade, esse estômago está funcionando, ele está eliminando as suas secreções, não está mais sangrando, você não tem mais sangue aqui na secreção aqui que vem pela fístula, pela sonda, desculpa. E aí esse paciente ele precisa proteger a mucosa gástrica com o quê? Alimento, tá? Resposta A. Exatamente. Tá bom? Ok, pessoal? Vou fazer a chamada, tá?